Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso Café com Automação. Eu sou a Lu Rabelo, especialista em estruturação comercial para empresas B2B, e junto comigo nessa trajetória está aqui o meu sócio, parceiro e primo também, Gustavo Rabelo Alves, especialista em automação e robótica. Sou Gustavo Rabelo, sou especialista em engenharia de automação e controle, e hoje a gente vai bater um bate-papo aqui com o Elton da Projetar. Legal. Hoje, junto com a gente aqui no podcast, no nosso segundo episódio, a gente tem aqui o CEO e proprietário da Projetar Eletrotécnica. Elton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. É um prazer te receber aqui. E hoje a gente vai aproveitar, como a gente comentou com vocês no nosso primeiro episódio, e vamos trocar muita figurinha aqui com o Elton, né? Uhum. O Elton vai falar muita coisa da Projetar e vai explicar um pouco sobre o que é e como surgiu. Então, eu queria começar, Elton, esse programa perguntando para ti um pouquinho da tua trajetória. Como que tu caiu no mundo da automação? O que te fez entrar na eletrotécnica? Conta um pouquinho para a gente e aí já emenda em como surgiu a Projetar. Tá, beleza. Primeiramente, é prazerzaço meu, né? Ter sido o primeiro convidado aqui, então fico muito feliz com o convite. Não podia ser diferente. Né? A gente que agradece. E não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Legal, uma noite muito legal. Vamos lá, sobre a minha trajetória, né? Para estar entrando, né, no mundo de automação, ela começou quando eu tinha um ex-cunhado, que ele fazia curso de elétrica e tal, e eu acompanhei meio que essa trajetória, ele estava terminando o curso. Depois começou a trabalhar na elétrica na JBS. Em seguida, também, o meu pai começou a fazer os cursos também. Então, eu via muito o meu cunhado se dar bem, ter uma remuneração boa. Então, isso, né? Chamou atenção. Chamou atenção. E depois, meu pai começou a fazer o curso também. Até acho que, se não me engano, já fazia. E ele falava muito sobre elétrica, sobre manutenção. Isso sempre me interessou. Sempre me despertou algo. Que legal. Ele tocava nos assuntos e eu gostava. Então, isso eu tinha uns 14, eu acho. 13, 14, não lembro. E o meu primeiro contato com a elétrica, né, com o curso, né, foi no bairro da Juventude. Até quando eu tinha uns 14 anos, a minha mãe me colocou lá no bairro da Juventude, um lugar que eu tenho um extremo carinho. Hoje até uma das empresas, depois a gente pode comentar, é parceira do bairro da Juventude, né. Então, até quando ela me colocou no curso, né, o primeiro curso que eu fiz, não tinha vaga de elétrica, então eu entrei no curso de panificação, então eu sou padeiro também. Que massa, cara. Eu até tenho um cliente que me chama de eletropadeiro. Então, eu fiz o primeiro curso de padaria, né, dos 14 aos 15, e aí como me dediquei bem, sempre gostei de fazer os cursos. Em casa rola um pão caseiro de vez em quando, não? Não rola? Não, eu passo na padaria. Entendi. Então, aí no ano seguinte eu fiz o de elétrica, né? São 2 anos de curso de elétrica do bairro da Juventude. E para quem não sabe, no bairro da Juventude, quando tu tá fazendo os cursos, né? Tu tem a opção, o curso é meio período, né? Tens a opção de no outro período fazer a manutenção no bairro. Ajudar o bairro, né? Retribuir um pouco. Como se fosse um estágio. Exato. Legal. Então, quando eu fazia o curso, eu fazia um período e no outro período eu fazia a manutenção do bairro. E aí depois à noite o colégio, né? Então, com os 15, dos 15 aos 17, não só eu juntei a teoria, como eu juntei a prática também. Isso foi muito legal. Então, gerou uma aprendizagem muito grande. E tanto que quando eu finalizei ali, né, o curso, o pessoal acabou abrindo uma vaga ali de gestão da equipe de manutenção, porque até então era o mesmo professor de elétrica que cuidava do pessoal. E eles abriram essa vaga e eu comecei a tocar essa vaga de gestão. Legal. Só que como eu já conhecia todo o bairro, era mais na parte predial, eu tinha muita curiosidade e tinha muito gosto pela parte industrial, porque às vezes quebrava o torno do pessoal da mecânica, torno, fresa, eu ficava louco para resolver. Mexendo com contactor, um disjuntor, eu ficava faceiro. Só que isso era uma coisa que acontecia muito raramente. Então, depois de alguns meses, eu vi que ali não ia conseguir evoluir para o que eu queria, que era elétrica industrial, era a parte de automação. Eu acabei trabalhando em uma outra empresa, que é a Service Eletro, que hoje ela não existe mais. Trabalhei ali por uns 4 anos, mais ou menos, até os meus 22. E acima de mim era o meu chefe, né? Era uma empresa hoje igual a Projetar. E o único formato de eu crescer era ou eu sair para atuar numa empresa de maior porte, né? Ou então eu montar a própria empresa. A intenção era sair para atuar numa empresa de maior porte. Só que aí quando eu saí, muita gente começou a me solicitar. Faz um servicinho aqui, faz um servicinho ali. E aí, quando tu vê, tu já tá com o CNPJ aberto. Então, foi mais ou menos assim. E teve até quero mencionar isso, né? Que foi algo muito legal do meu antigo chefe, né? Que era o Fernando. Quando teve o encerramento da Service Eletro, né? Devido a um sucesso de uma outra empresa que ele
ele com a esposa dele abriram, que é a Drive Kids. Eles acabaram fechando a Service Eletro e eles passaram para projetar a cartela de clientes. Na época eu era solo, né? Então não consegui pegar toda a cartela, mas consegui preencher o meu dia. Então eu tive um certo empurrãozinho, então sou muito grato pelo Fernando, tá? Que bacana. E aí depois foi só crescimento, graças a Deus. Então esse foi minha trajetória para entrar no mundo de elétrica, de automação, na parte industrial. Elton, e quantos anos a Projetar já existe? Conta um pouquinho quantos colaboradores hoje te ajudam. Sim, a Projetar ela foi fundada em 2018, né? Hoje a nossa equipe ela é operada por 6 pessoas, certo. E aí diretas, né? E a gente tem mais algumas pessoas indiretas, que são os nossos terceiros, até alguns também com fichamento, tudo certinho, até porque para atender algumas indústrias somente com fichamento. Então essa é a nossa equipe atual. E hoje vocês atendem, só fica aqui na região de Criciúma, né? Fica em Criciúma. Mas vocês atendem só a nossa região, ANREC, Tubarão, Criciúma, atendem outros estados do Brasil também? Sim, a gente faz alguns atendimentos fora também, né? É mais Santa Catarina, mas já tem alguns atendimentos no Rio Grande. Inclusive, na semana passada eu estava fazendo um atendimento sobre uma central de incêndio no Rio Grande. Tá. Então a gente faz alguns atendimentos assim, né? Hoje a gente está em Criciúma. A gente teve uma obra também agora há pouco tempo, de uma NR10, foi feito em mais de uns 100 painéis em uma empresa em Florianópolis também, em Jurerê. Então a gente faz alguns atendimentos sim fora, né, da região aqui, mas o foco é regional, porque o nosso foco é a manutenção corretiva do dia a dia, né? Então a gente é o contato de emergência dos nossos parceiros. Então hoje a Projetar trabalha com manutenções, mas também faz projetos? Faz projetos também. Bacana. O foco principal hoje são as manutenções, né? Mas a gente também trabalha com projetos, execuções novas, às vezes a instalação de novas linhas, montagem de painéis também. Bacana. Mas o nosso dia a dia, ela é preenchido muito com manutenção. Que é aquela... Ligou, tá pegando fogo, corre aqui, máquina parada e vai aqui, vai ali, vai aqui. Então tem que ser mais regional, porque a gente tem que atuar mais rápido, né? Tem que ser. Até porque a empresa parada é dinheiro sendo rasgado, prejuízo, né? Então o forte da Projetar é esse, né? Então a gente precisa estar mais regionalizado para esse tipo de atendimento. Horário comercial? Ou, tipo, o cara te ligou 2 horas da manhã? Não, liga direto. Liga direto. E o pessoal que quer contactar a Projetar hoje faz como? Telefone, entra no teu Instagram, tem alguma rede social específica que o pessoal busca vocês? Tem o Instagram, que é @Projetar Eletrotécnica, e tem o meu contato também, que querendo ou não é o contato principal. Posso mencionar? Pode, à vontade. É 48998 178939. Anotaram, então, né, gente? Esse contato é o contato que o pessoal liga de madrugada, liga no domingo, sábado. Acontece bastante, tá? Que legal. E a gente sempre atende. E é tu que atende mesmo ou tem alguém responsável? Eu faço atendimento primário, né? Tá. Até para mim conseguir deslocar algum técnico, identificar o que vai ser feito. Então, o atendimento primário acaba sendo executado por mim, ali no WhatsApp, na ligação, e aí depois eu faço direcionamento de um dos nossos técnicos, né? Então, esse é o contato principal mesmo. Às vezes, cara, a gente tem o WhatsApp Business com inteligência artificial, no meu caso, né? Às vezes o cara tá com alguma dúvida na parte elétrica ou de automação, e eu treinei minha inteligência artificial para fazer a resposta. E a gente já conseguiu resolver problemas sem eu intervir em nada na inteligência artificial. Às vezes, tu tendo uma inteligência assim no teu WhatsApp também é bem interessante. Sim. Depois a gente mostra ali como é que é. Elton, e uma dúvida para quem está em casa ouvindo a gente, quando uma empresa te procura, né, busca o serviço da Projetar e vamos supor, ela está lá em Florianópolis, que é pertinho aqui da gente, 2, 3 horinhas de viagem. E aí ela fez um projeto com vocês. Certo. Em algum momento, depois que tu entregou esse projeto, que tu desenhou o escopo, que tu teve até o cliente, ela precisou surgiu uma situação lá, aconteceu um problema, ela precisa te acionar. Ela faz isso pelo WhatsApp, tu também consegue prestar um atendimento não presencial, digamos assim, web, online, consegue atender essa empresa ou necessariamente vocês optam por estar presente? Depende da situação, né? Muita situação sim a gente consegue resolver. Hoje o WhatsApp ele facilitou muito a nossa vida, né? Graças a Deus, né? A gente faz uma videochamada, pede para virar a câmera, mostra isso, faz aquilo. Facilita pra caramba. Então, às vezes precisa olhar o manual de um inversor, alguma coisa, já consegue puxar rápido. Hoje a gente nem acessa mais manual, a gente já pede na IA, né? Da Espanha e tal. Então, a parte do WhatsApp, parte da inteligência artificial ajudou muito a gente conseguir fazer esses atendimentos até mesmo à distância, né? Até mesmo digital. Claro que dependendo da situação a gente precisa ir em loco, né? Então... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Bacana. E hoje, em média, quantos clientes a Projetar já atende em todo o Brasil ou em toda Santa Catarina? No nosso estado aqui. A gente tem ideia?
Eu nunca parei para somar. Não, nunca parou. Mas é uma galera grande. Mas tem uma galera grande, empresa. né? A gente tem os clientes e os parceiros, né? Tá bom. Os clientes é aquele pessoal que são as empresas que vão nos chamar, vai cotar, Legal. cota com outras empresas também, enfim, padrão. E a gente tem os nossos parceiros, que são os principais, né? Que são indústrias que qualquer sinal de fogo, de problema, o nosso contato é o contato de emergência. Que bacana. Até mesmo quando não é para problema elétrico, né? Não é para problema de automação. Entendi. Então, esses são os nossos principais parceiros, assim. A gente tem uma cartela bem legal. Gente, como o nosso podcast ele tem um nome muito sugestivo, né? Que é Café com Automação, a gente literalmente vai tomar um café e eu esqueci no outro episódio de mostrar para vocês a nossa caneca mágica. Se vocês estão percebendo, à medida que o café vai esquentando, ela vai aparecendo aqui a nossa logo, Café com Automação, e aqui está escrito um café, uma ideia e muita automação. É basicamente essa mágica que está acontecendo aqui na xícara de café, que acontece na sua empresa quando você decide automatizar, quando você decide parar de perder dinheiro, de deixar a tua produção parada e etc e tal. Então, eu quero aproveitar esse momento de café e também quero servir um café para o nosso convidado. Elton, a gente trouxe uma lembrança para você, um presente. Espero que você goste, para você também poder tomar um café conosco aqui. E enquanto o Elton vai abrindo essa garrafa, esse presente, eu quero falar um pouquinho, né, agradecer todos os nossos patrocinadores, em especial o time lá da Projetar. O pessoal está nos ouvindo, está nos assistindo. Já teve uma galera que comentou nas redes sociais que não ia perder esse podcast por nada. Então, gente, muito obrigada. Exatamente. Todo o time aí da Projetar que está ligado na gente. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada pela parceria. E também quero falar de todos os nossos outros patrocinadores. Mais uma vez, o nosso agradecimento aqui de antemão a todo mundo que está entrando, que está colaborando, que está abraçando essa causa junto conosco. Gus, tu quer seguir? Quer fazer alguma pergunta especial para o Elton enquanto isso? Primeiro eu queria agradecer... Vamos servir um café para ele? Aproveita aí. Queria agradecer o... Como que eu já tava pelo café já. É isso aí, ó. O Elton ganhou uma caneca, né, gente, personalizada com a nossa logo e com a logo dele, que a gente não é bobo nem nada, né? Vamos fazer uma propaganda aqui pra ele. Eu posso puxar o... Claro, por já favor. Vou aproveitar aqui o momento. Fica à vontade. Eu também trouxe, né? Vamos lá. Opa, noite de presente, coisa boa, maravilha. Que legal. Basta, tem uma coisa que eu gosto de ganhar presente. É bom, né? Quem não gosta, né? Eu acho que não tem quem não goste, né? Não tem quem não goste, não tem quem não curta esse momento. Vamos lá. O meu não tá mais na caixinha, tá? Então, vocês me perdoem. Capaz. Mas aqui tem uma canequinha pra cada, da Projetar. Obrigada. Olha, gente, que bonita. E eu tenho aqui também... Legal. Né? Acredito que vocês ainda não tenham abrido um espumante aqui, então eu trouxe aqui pra gente fazer uma comemoração. Opa! Também. Nosso primeiro convidado, Nosso primeiro convidado, ele veio assim, ó, afiado, gente. Ele trouxe até um champanhe pra gente brindar. Ó, que maravilha. Pra vocês. Obrigada, Elton. Acho que é interessante a gente brindar, né? Claro, com certeza. Esse grande com sucesso. Certeza. Vai ser. Gente, que legal. Gu, tu quer fazer alguma pergunta pro Elton? Posso seguir? Como é que estamos aí? Elton, tu quer fazer alguma pergunta pra gente? Quer falar um pouco mais do que... eu quero fazer uma pergunta antes de te... Tu quer perguntar alguma coisa ou eu posso seguir? Não, só queria agradecer alguns patrocinadores especiais, a Ligatora e Máquinas, que eles fazem máquinas para reciclagem de alumínio, plástico. E o pessoal da Ilumion também, eles fazem toda a parte de domótica, residencial, piscina, né, toda a parte de alarme, câmera de monitoramento. É um pessoal bem bacana para você estar chamando também. É isso aí. Bacana. Elton, fala uma coisa pra gente. Como que tu visualiza, hoje a gente comentou muito no nosso primeiro episódio sobre a indústria que a gente está entrando aí, que é a 5.0, né? Como que tu imagina hoje, como tu está inserido muito no cenário de automação, de elétrica e tudo mais, como que tu imagina a indústria daqui a 5 anos? Então, eu acho que até mesmo com essa integração agora da inteligência artificial, eu acho que ela vai dar um impulsionamento ainda mais para a automação, né? Tá tudo, acaba estando ligado. E com essa falta de mão de obra que a gente vai vendo cada vez mais, não só falta de mão de obra, mas às vezes o problema, né? Então a falta de mão de obra técnica, até mesmo às vezes para um setor simples, né? Uma mão de obra simples, o pessoal hoje está encontrando muito problema. Exato. Eu vejo que aqui na região ainda os empresários, as indústrias ainda não se adequaram totalmente, né? Não estão ainda com essa visão totalmente focada para automação. Isso eu vejo que é uma falha, mas eu acredito que em 5 anos aí o pessoal vai notar que tem muita coisa
Que eles precisam automatizar nas indústrias, né? A gente Eu acho que até lá muita coisa altera, tá? A gente até comentou no outro episódio e a gente pode reforçar aqui, né, pegando o gancho da tua fala, que realmente a gente percebe, né, a gente enquanto Robotech, e eu não sei se eu falei no começo, mas o Elton é o nosso parceiro, o Elton já fez alguns projetos conosco, então por isso que ele está aqui também, né? Depois ele vai falar um pouquinho como que surgiu a parceria com a Robotech, mas a gente comenta muito, Elton, que a gente tem percebido como a maioria dos nossos clientes Robotech são de fora de Santa Catarina, justamente porque o pessoal de fora tem uma outra visão, né? Eu acredito muito que a gente encontra esse desafio na nossa região, porque o pessoal aqui é muito, no sentido assim, se tiver que trabalhar 18, 24 horas, o pessoal toca direto, o pessoal das indústrias, né? Toca. E eu acho que isso ao mesmo tempo que é bom, é ruim também, né? Porque Sim. daí quem está há muito tempo na indústria, ou quem já tem uma empresa há muitos anos, tem essa resistência, né? E, em contrapartida, o pessoal de outros estados, como a gente tem cliente do Rio, São Paulo, Minas, eles não têm esse desafio. Eles entenderam que eles precisam automatizar, né? E eles meio que são cravados, assim, tem que trabalhar 8 horas, é 8 horas que eu vou trabalhar e nem 1 minuto a mais. E o nosso pessoal aqui no Sul, não, tem muito isso, né? Não, sou muito trabalhador, eu vou pegar junto. Acredito que tu tenha isso com o teu time lá também, né? Se tiver que atender uma manutenção 11 horas, 1 hora, meia-noite, 2 da manhã, o pessoal está pronto para ir contigo. Então, isso é muito regional também. Mas a gente tem percebido, né, Gustavo, que os empresários da nossa região têm mudado a mentalidade, graças a Deus, porque eles têm compreendido que a indústria está correndo por um caminho, a automação está levando a demanda de trabalho para um caminho tão rápido que ou eles automatizam, né? A gente teve recentemente em algumas indústrias da nossa região, indústrias grandes, assim, indústrias farmacêuticas, indústrias metalúrgicas, plásticas, e a dor deles é a mesma. Não tem mão de obra, né? Tô tentando agora, teve algumas empresas que relataram para nós, tô trazendo funcionário de outros países, né? O pessoal que está chegando aqui na nossa região e tal. Porque quem está aqui não quer ficar, porque é final de semana, às vezes a empresa trabalha, né, 2, 3 turnos, sábados, domingos e feriados, etc. e tal. Então, quando está todo mundo curtindo um feriado, o cara está lá na indústria trabalhando. Então, ninguém mais quer essa demanda, né? Então, quando a gente está falando de uma automação, a gente sempre frisa, né, que a automação ela não veio para substituir ninguém. Mas é óbvio, né, eventualmente, que tu vai reduzir tua demanda, né? Hoje eu falei com uma empresa que o cara conta com 40 pessoas na operação. E aí ele falou, Balu, eu preciso melhorar esse processo, porque as 40 pessoas que eu tenho desenvolvendo o trabalho X não estão dando conta. Eu estou com a minha produção parada porque eu não consigo avançar com 40 pessoas. Poxa, é muita gente, 40 pessoas, Sim, não é imagina. pouco, né? Só que ele estava com a produção retida, né? Ele precisava entregar uma determinada produção e ele não consegue. Então, a automação ela vem para fazer esse complemento, né? Então, eu acho que a tua fala foi bem pertinente nesse ponto, né? De que os empresários estão mudando essa mentalidade. Isso é muito importante. Eu acredito que a partir do próximo ano e dos anos que estão por vir, eu acho que os próximos 5 anos, acredito eu, né, e faço fotos, que a grande maioria das indústrias já estejam totalmente, ou se não, 90% automatizadas. Porque se elas não entrarem nesse nicho, não tiverem esse entendimento, muitas delas vão fechar, né? Literalmente. Isso. Na verdade, o que acontece? Eu não sei se a nossa região realmente em 5 anos, eu acho que vai ter muito avanço, mas eu não acho que ela vai estar totalmente automatizada, tá? Sim. Eu vou te falar que tem muita indústria ainda, principalmente pequena, mas acho que até indústria grande também, fazendo automação simples só agora, entendeu? Então, coisa básica, né? Tem muita indústria que faz muita partida direta ainda, que não coloca. Às vezes a gente pega muita indústria que não faz sequer uma proteção básica de um motor. Então isso ainda tem muito na região. Eu vejo que o pessoal tá mudando a mentalidade, tá melhorando, mas tá um pouco longe. Tá um pouco longe, tá longe pra caramba, na verdade. Tá bem longe. Cara, a gente pega cada coisa aí, às vezes eu chego num painel elétrico lá e vejo o tipo de conexão que o cara utilizou, às vezes, para ligar uma máquina, tipo, uma automação de forma antiga, assim, né? Sim. Sem CLP, cara, às vezes tudo relé, comando e sensor, aquele negócio tudo misturado. Cara, arranca tudo aquilo ali, coloca só um CLP, joga tudo no CLP e faz um CLP. Mas antigamente não tinha, né? Então tinha que se dar jeito para automatizar as coisas, né? Sim. Ainda vejo muita partida estrela triângulo. Nossa, até. Já vi, um tempo atrás, ainda vi uma partida compensadora. Compensadora também. São poucos que não sabem o que é, eu acho, né? O pessoal mais novo acho que nem vai saber o que é. Mas automático ou no facão? Não, automático. Automático eu já vi no facão, cara.
No facão, a estrela triângulo ainda vejo bastante. Bastante? Principalmente madeireira, coisa assim do tipo. A gente tem uma madeireira, né, que até é um parente também. E agora ele tá começando a automatizar bastante coisa, tá botando uns equipamentos bem legais. Mas até então ele tinha bastante, até partida direta ainda naquela chavezinha na faca. E é um baita perigo. E sem proteção, né? Com madeira. Deus protege. Deus protege. Deus protege. Deus ajuda, mas melhorou bastante, melhorando bastante. Os meninos aqui extremamente técnicos, né? E eu aqui concordando, né? Eles falando de facão e a gente já tá imaginando coisa longa aqui, né? Deixa eu falar até complementar, perdão. Um negócio legal que eu conversei com ele essa semana ainda. Ele tá instalando um equipamento automatizado, mas uma automação simples, mas bem funcional. E eu conversei com ele, né? Ele tava passando o que ele vai fazer mais, outra máquina que ele vai colocar para dobrar a produção e tal. Só que ele tá pensando, porque senão vai ter que colocar muito mais pessoas trabalhar. E a intenção dele, ele falou, não, a intenção aqui é manter a equipe mais enxuta possível para ter boas pessoas, que quanto mais enxuta a equipe, né, ele consegue ter um controle melhor, consegue ter uma seleção melhor e facilitar a vida daquelas pessoas que já trabalham, tá? Então, ainda tive uma conversa com ele essa semana, foi uns 2 dias atrás, exatamente sobre isso. Sobre automatizar um pouco mais para melhorar a vida do pessoal, não para substituir, para melhorar. Economia, né? Exatamente, para conseguir... O empresário inteligente, ele pensa sobre isso, né, Elton? Ele não vai querer automatizar simplesmente para mandar as pessoas embora. Ele vai querer realocar as pessoas, ele vai olhar, ele vai ter um olhar bem criterioso no seguinte sentido. Eu tenho 5 pessoas nessa operação, mas eu posso realocar 4 para uma determinada atividade, para as competências que aquelas pessoas têm, né? E vou deixar 1 ou 2, talvez, ou uma, para fazer essa operação no robô. Porque vamos pensar que hoje a gente tem aqui na nossa região algumas escolas técnicas, que a gente também comentou isso no outro episódio, falando desse preparo, né? Que as escolas profissionais e técnicas da nossa região, as que tu passou, as que o Gustavo também se formou, enfim, a gente entende que eles estão preparando também pessoas para operar essas máquinas. Sim, né? exato. Porque... eventualmente não vai mais existir as demandas que temos hoje, né, daqui 10, 5, 15 anos, enfim, mas os robôs, eles precisam, né, apesar de fazerem muita coisa num tempo muito hábil, eles ainda vão precisar de alguém que aperte um botão e que faça as programações, né, que monitore esse trabalho. Então, as pessoas que forem bem ligadas nesse sentido, quem estiver estudando e quem estiver fazendo, né, se desempenhando e querendo aprender e conhecer esse mundo da robótica, é importante que saiba, né, que é importante estudar, é importante manter essa linha com a escola, com as faculdades, porque no futuro a automação ela vai também precisar, né, assim como a gente hoje tem uma IA no telefone, né? E agora a gente já precisa de alguém, né, imagina daqui 5, 10 anos com várias tecnologias acontecendo ao longo dos anos aí, né? A gente não vai conseguir simplesmente botar um robô ou botar uma esteira ou qualquer outro equipamento automatizado na indústria sem que tenha alguém que saiba manusear, né? E aí entra muito o trabalho do Gustavo, o teu trabalho, né? Que tá lá com o teu time, que tá nas indústrias, que tá vendo essa dor, né? E hoje é uma dor latente de todo mundo, né? E se tu fosse hoje, Elton, dar um conselho para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para quem é dono de uma empresa e que eventualmente em algum momento tu percebe, como tu está muito lá inserido nas manutenções que te solicitam, o que tu diria para um cara que tem uma empresa, independente do nicho, que a gente também falou sobre isso já, que a automação ela pode ser usada em quaisquer segmentos, né, da indústria. O que tu diria para um cara que hoje trabalha totalmente no manual? Que tipo de conselho tu dá para esse cara que hoje olha para o processo dele, passa ali algumas dores no meio do caminho e por algum motivo ainda está resistente com relação à automação? Então, o que eu vou falar não vai ser nem, bota logo um robô, enche de automação. O que eu vou falar é assim, vai para automação básica. Simples. Exato. Faz isso, testa. Começa do início, né? Exato, porque tu não pode assustar o cara. Claro, perfeito, total. Então deixa ele experimentar, faz uma automação simples. É bem básico. Coloca o aterramento. Coloca o aterramento. Faz uma manutenção, coloca uma proteção naquele motor que tá sempre queimando. Sempre queimando. Coloca um disjuntor no motor, uma coisa assim. O que tu mais encontra quando tu vais nas indústrias, Elton, ou você ou teu time, o que vocês mais encontram de manutenção de serviço que tu diz assim, meu Deus, isso aqui é básico, é o que tu acabou de falar, né? O que tu mais encontra de desafio, assim? Então, tu encontra algo muito complexo ou tu, não, Lu, eu me deparo com um problema que é simples de resolver? A maioria dos problemas são simples. Problema por falta de manutenção preventiva e por falta de equipamentos que são baratos. Comparado com o custo que o cliente tem quando para o equipamento, danifica o equipamento, para a produção, né? Isso que eu comentei agora sobre o motor é uma coisa muito comum, né? Muita máquina para por motor queimar.
Olha só. E muito motor queima por não ter uma simples proteção. Então, o cliente vai lá, gasta com a perca de produção, gasta com a nossa manutenção também, gasta com o custo de conserto do motor. Muitas vezes tem que botar um motor novo porque não botou lá um simples disjuntor motor. Um relé térmico, que seja, mas principalmente um disjuntor motor. Como diz o ditado, né? A prevenção ela é sempre o melhor remédio, né? Mas Exato. Normalmente as empresas fazem o quê, né? Chamam, né? Solicitam alguém que faça um determinado trabalho quando quebra, quando para. Exato. Quando está dando algum problema, NR12. né? Quando que, na verdade, quando recebe uma fiscalização ou algo do tipo, quando, na verdade, deveria ser uma regra das corporações, né? Sim. A cada X meses eu preciso chamar o Elton aqui. Sim, mas né? é um pouco de culpa também dos prestadores, tá? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente identifica alguma coisa danificada, né? Vê que não tem uma proteção, a gente chama lá o cliente e explica, olha só, tá vendo? Isso aqui era uma peça que custa X. Se tivesse a peça aqui não tinha incomodado, não tinha dado esse problema. E normalmente o cliente, né, o nosso cliente, nosso parceiro, ele aceita instalar aquela proteção, aceita fazer a melhoria. Porque já está educando Informação. ele. Exatamente. Esse viés, né? Exatamente. Então tem um pouco de culpa também nos nossos técnicos, tá? Aqui da região. Boa, então nem todo técnico é capacitado, né? Então o pessoal acaba não trazendo essa educação pro cliente, pro parceiro. Nem todos também vão chegar e conversar, né? Exato. Ter esse olhar que tu tá tendo, né? Isso é muito comum. Inclusive, agora, quando eu cheguei aqui, eu estava com um técnico agora fazendo manutenção num cliente. Era uma parte do compressor, fazendo a parte elétrica lá do compressor, deu problema, queimou. E aí o pessoal foi identificar, o técnico instalou tudo certinho, foi identificar, tinha proteção térmica com relé, uma partida direta. Só que a proteção térmica estava jampeada, o motor era 5 CV, puxava 7 ampere e pouco. E o mínimo ainda de regulagem era 12. Ou seja, não tinha proteção nenhuma. Nossa, não tinha proteção nenhuma. Então o técnico identificou o problema, além de fazer a instalação do motor. Foi lá, comprou uma partidinha certinha e estava instalando. Então, a gente sempre traz também, não só o conserto corretivo, mas alguma melhora, tá? Então, é o que eu sempre passo. Os pinos deu ali ou o cara teve que diminuir os pinos do relé térmico de 12? Não, ele trocou a partida completa. Ah, tá. Trocou a partida completa. Não, mas antes, como é que tava antes? Porque o relé térmico de 12, ele é maior para... Ah, o contactor era grande também, então. Não, mas a gente trocou o kit completo hoje, né? Sim. A gente trocou a partida até porque o contactor danificou. Entendi. Então queimou o motor, o contactor colou 2 faces. Aí foi trocado inteiro. Uma coisa também interessante, tá? Frisar que eu sempre passo pros nossos técnicos, né? Eu também sempre executo isso. Que toda a manutenção que a gente faz, né, dos nossos parceiros, a gente precisa melhorar 1% que seja. Fez a manutenção no painel, tava sem a tampa de canaleta. Coloca a tampa de canaleta. Ah, mas tá tudo bagunçado. Coloca uma, pelo menos. Uma tampa. Isso aí. Porque esse painel vai dar problema de novo. Na próxima vez que tu vir, beleza. Ah, tem 3 fios sem terminal, tá? Coloca o terminal nesses 3 fios. Na próxima vez tem uma emenda aqui com fita que corta, bota um vago. E quando tu vê, o painel ele já tá muito melhor. Então, assim, se toda vida que tu fazer a manutenção, tu melhorar alguma coisa, botar uma proteção a mais, fazer uma limpeza, não tinha que melhorar, tava bom. Cara, passa o pincel. Alguma coisa tem que ser melhorada. Porque o nosso parceiro começa a perceber que o equipamento deles, a partir daquele momento, ele começou a ter um pai que tá cuidando do equipamento, né? Porque o equipamento é que nem uma criança. Tu tem que cuidar, tem que dar atenção. Então, se cada vez que a gente fazer uma corretiva, a gente dá uma melhorada, dá uma atenção, ela começa a incomodar menos. Educar esse cliente também, né? Dar esses toques que tu falou, né? Que eu achei muito importante. Exato. A gente tem alguns exemplos muito legais, muito legal disso, que o cliente não tinha um prestador que cuidava, e a gente começou a cuidar, começou a dar atenção, começou a melhorar alguns painéis. Isso faz toda a diferença. Exato. E tem cliente que hoje chama a gente e fala, não, se não tiver proteção, não quero. Então tem que estar com as proteções, tem que estar tudo certinho. E normalmente o custo desse cliente, ele reverte, tá? Tu começa a atender um cliente desse que não teve um cuidado, né, correto com o equipamento, o custo dele que é X, né, de manutenção corretiva, ele começa a transformar esse mesmo investimento, só que em vez de corretiva, começa a virar para uma melhoria. Então vamos lá, o cliente gastava todo mês 5 mil de manutenção que vai aparecendo, vai quebrando. Esse custo de manutenção começa a reduzir, daqui a pouco ele está em 1.000, 2.000. Só que ele entendeu isso e ele continua colocando o restante, mas aí para novas melhorias. Então, esse é o tipo de atendimento que a gente gosta de fazer, a melhoria no cliente, entregar o resultado, né? Então, isso é muito legal. E a gente vê isso muito na prática, tá? Isso faz total diferença, faz né, total Elton? diferença. Porque... Exato, perdão. É por isso que eu tinha comentado lá de fazer o cliente na indústria experimentar um pouquinho só da automação, um pouquinho só de melhoria, que eles percebem. Percebem então, isso a diferença, é né? Percebem. Olha que bacana. Ô, Elton, deixa eu te perguntar. Em relação ao NR12, os teus clientes, quando eles te procuram fazer algum tipo de NR12,
eles já vêm com porque bateu a fiscalização ou o cara tá... Como é que é esse negócio? Esse é um assunto muito polêmico, a NR12, tá? Porque o pessoal... Foi por isso que eu puxei agora. Tem duas coisas. O que acontece? A NR12, quando tu vai seguir ela a linha, né? Dependendo do nível da NR12, ela é bem complexa e ela tem muita alteração. Muitas vezes a gente não consegue reaproveitar o painel do equipamento. Pode ser um painel muito simples. Ó, um exemplo, a gente fez uma adequação de NR12 de 12 máquinas. O pessoal da Rebibras, eles fazem lá a parte de rebite. E a máquina ela é simples, ela tem uma bomba de óleo e um motor que troca toda a mecânica. Era 2 partidas diretas. 2 partidas diretas. Tá. Era um painelzinho ali de, 20 por 20. 2 partidinhas. Imagina. Para adequar toda ela NR12, ela entrou um painel de 80 por 60, se eu não me engano, ou por 70. Teve pelo menos uns 3, 4 contactores, mais inversor de frequência, mais contactores de segurança, mais 5 ou 6 relés de segurança. Botoeira. Mais as botoeiras, mais as chaves, porque tinha as portinhas de manutenção. Cada porta de local que o pessoal acessar para manutenção era uma chave de segurança. O dono da empresa ficou bem feliz, né? Ficou bem feliz. Ou seja, às vezes o pessoal não entende isso. Esse cliente em si entendeu que precisava ser feito aquilo. Mas muitas vezes o cliente não entende, ou eles acham que, não, vou adequar a NR12, bota um botão de emergência. Não, calma, não é assim. Né? Então, tem muita gente também que chega na emoção, tem cliente que chega na emoção também. Não, quero adequar tudo a NR12. Aí tu dá Eu sempre falo, não, calma, olha só. Vamos orçar uma máquina Vamos primeiro. devagar. Porque dá trabalho para orçar. Dá trabalho para te identificar. Também, né, Exato. Elton? Então eu sempre falo, calma, respira. Vamos orçar uma máquina. Isso Só aí. para ver se tu entendeu o que é. Bah, que legal, gente. Olha só, eu ouvindo aqui o Elton falar e a gente que lida no dia a dia com o cliente, né, com a prestação de serviço, eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse cuidado, assim, de ter esse olhar para o atendimento que faz para o cliente, né? A gente vai ter outros convidados ao longo do podcast, mas assim, o Elton, a equipe lá da Projetar tá de parabéns, tá? Porque Obrigado. eu acho que os liderados, eles são conforme o líder, né? E entrando nesse ponto que tu puxou, puxando esse gancho, Sim. que bacana, assim, ó, saber que tu tens um olhar não só consultivo, mas tu tens um olhar assertivo quando tu vai nesse cliente. Tu não está preocupado apenas em fazer uma manutenção ou fazer um projeto ou simplesmente receber pelo serviço prestado, né? Tu está olhando para o problema, para a dor daquela indústria e tu está querendo sinalizar algo para ele, né? Então, Exato, mesmo quando isso. ele está nessa emoção de, não, eu sei que a NR12 está aí, eu preciso modernizar, preciso arrumar tudo, vamos arrumar a casa. Olha o teu olhar, né? Se tu não tens um olhar de assertividade com esse cliente, se tu não é um cara correto e honesto, o que tu vai fazer? Não, vamos trocar toda a empresa, tu vai cobrar uma bagatela gigante desse cara, porque tu percebeu que ele quer trocar tudo, Sim. e imediatamente tu vai ter o quê? O teu lucro e ponto final. Mas não, tu olha o contexto, né? Tu olha, não, calma, vamos devagar. Olha só, gente, isso é raro hoje em dia, a gente tá vivendo, a gente tá falando, mora num país, né, que muita gente hoje, infelizmente, usa muito aquela frase, né, do jeitinho brasileiro. E que bacana a gente ter um parceiro aqui conosco que não tem essa atitude, que chega na tua indústria, que vai chegar na tua empresa e vai dizer, olha, cara, tu tá com esse problema, o time dele vai também vai ter esse olhar corretivo, porque se ele tem, ele introduz para o time também, Sim, claro. né? E automaticamente Sim, os técnicos isso. vão lá e não vão simplesmente chegar e dizer, não, vou trocar aqui, porque isso, se não trocar, vai parar a tua produção. Não, olha, vamos fazer essa manutenção toda semana, ou uma vez por mês, ou sei lá, a cada 60 dias eu dou um pulinho aqui, só para ver como é que tá. Então, assim, isso é cuidado. Isso é respeito pelo teu caixa, pela tua empresa, pela tua indústria. Então, ó que bacana a gente poder proporcionar para vocês a possibilidade de conhecer uma empresa séria, um profissional sério, que vai na empresa e que tem esse olhar. Eu tô impactada legal. com isso. Parabéns. Obrigado. Eu vou até te falar um negócio até meio engraçado aqui. Quem fecha as notas, cuida toda a parte comercial, é o Murilo, né? No braço direito na Projetar. Legal. E sempre quando a gente fecha as notas, os meninos passam para ele lança ali. E antes de ele mandar para os clientes, a gente faz uma conferência, né? Porque às vezes os meninos esquecem de colocar algum material, alguma coisa, então eu tô mais a par. E às vezes a gente fecha a nota ali dos nossos parceiros e às vezes dá um valor mais alto, porque teve muita manutenção, a gente olha um pro outro e fala, nossa, esse mês deu alto, né, cara? Dá pra gente segurar, às vezes a gente segura sem o cliente pedir. Pô, essa nota aqui a gente acabou de fazer, né? Foi um serviço feito no dia 30, deu muito material, vamos segurar, joga pro outro mês. Olha só. Então a gente
a gente fica até... parece que a gente vai ter que pagar a própria nota. Aham. Então a gente olha um pro outro, não, cara, deu muito alto, vamos dar uma seguradinha. É que, legal. é que sai daquela relação só profissional, vira uma relação de amizade, de respeito também, de cumplicidade. Porque esse cliente que está lá na ponta, né, Elton, ele não é só o dono da empresa, ele pode, numa eventual situação, tá jogando uma partida de futebol contigo, tá assistindo um jogo, né? Então, assim, ó, tu acaba... É o que a gente está vivendo aqui, né? É a nossa parceria, né? Exato. Aproveitando esse gancho, Elton, conta pra gente como que surgiu a parceria com a Robotech. De onde... Porque a gente se conheceu hoje, tá, gente? A gente já fez uma troca antes. Desde que eu cheguei na Robotech, eu escuto falar muito do Elton, mas hoje que eu conheci pessoalmente, a gente fez uma reunião online na semana passada, né? A gente se conheceu de forma web, mas hoje que a gente se conheceu pessoalmente, mas o Gustavo sempre falou muito bem do trabalho do pessoal da Projetar. Então, eu queria que tu contasse para o nosso pessoal de casa como surgiu a parceria com a Robotech, onde vocês se conheceram, se vocês, de repente, estudaram juntos, como que foi? E como que foi a experiência dos projetos, enfim, que vocês já fizeram juntos? O Gustavo, o primeiro contato foi... Na época, eu estava dando aula no Senai, né? Tá. E a Projetar atende a rede Fiesc, então a gente atende Senai, atende... O Instituto Senai, atende Farmacés, enfim, atende a rede Fiesc. Legal. E se eu não me engano, um dos técnicos estava fazendo atendimento ali no Senai e eu acho que conversou contigo, se eu não me engano, e fez uma troca de contato. E aí a gente conversou pelo WhatsApp. Foi um dia lá na Projetar, antes era na Forquilinha, né? E a gente conversou lá. E aí depois a gente teve um problema, não lembro qual que foi o lugar, que a gente não estava conseguindo dar a volta. Small Glass, nome da empresa? Na Glasstem. A gente tava com um problema num drive, né? Foi. Exato. E aí o Gustavo foi para nos dar o apoio. Depois a gente fez mais umas trocas de indicação. E aí depois a gente fez um projeto junto também, ali da Hydrix também, né? Foi. Então... Que legal. E a gente começou a conversar. O network aí do dia a dia, né? Que vai vindo e vai A gente acabou fazendo uma amizade. E já fomos no churrasco junto, lá na Projetar. E no fim tem bastante gente conhecida no meio, né? Tem um monte de amigo meu que é amigo dele também. A gente tem uma galera aí da época da faculdade, né? O Pedro também, da 2K, que também é um dos nossos patrocinadores. Em algum momento ele vai aparecer por aí, tá com um neném pequeno. Pedro, Bruna, beijo para vocês, pro Samuca. Mas a gente acredita que em algum momento eles vão estar aqui conosco também, né? Então eu acho que é uma parceria, é uma troca, né? Não só profissional, né? Acaba virando uma amizade. Por isso que tu falou que vocês têm um carinho, né, com o cliente e essa preocupação, né? Porque hoje em dia não é todo mundo que tem esse olhar, né? Exatamente. De dizer, poxa, não, vou cobrar tudo. Não, vamos parcelar aqui, dó, parece que sou eu que vou pagar, mas eu preciso receber dele. E a gente fica até agoniado. Então, assim, isso é respeito, né? Isso é muito legal a gente saber que a gente tem um parceiro na nossa empresa, né, que tem essa visão, que tem esse olhar e que olha para o cliente final, assim, com todo esse cuidado. E... Elton, me fala uma coisa, assim, como que o teu pessoal hoje, como é que tu enxerga o teu time comercial, assim? Quais são as formas que quem está em casa, quem vai estar assistindo esse podcast, faz quando quiser entrar em contato com a Projetar? Vocês têm uma forma de prospectar clientes? Como que é isso? O pessoal chega de que maneira lá na Projetar normalmente? Então, para ser sincero, a Projetar ela cresceu muito no orgânico, assim, né? E foi muito indicação, e acontece até hoje, muita indicação. Legal. Então, quem indica? Funciona. O QI. Exato. Que então, bacana. A gente tem indicação de parceiros. O Gustavo, inclusive, fez uma indicação legal agora para nós também. Bacana. Né, sobre o projeto de NR12. A gente está falando agora de NR12. A gente até não conseguiu trabalhar em cima ainda. Então, a gente sempre tem muita indicação de parceiros, às vezes até mesmo da mesma área. Então, assim, eu vejo que a área de elétrica, de automação aqui em Criciúma, claro, sempre vai ter um ou outro, né, fora, né, mas o pessoal é muito junto. Tem muita indicação entre nós, entendeu? Assim, isso é muito legal. Porque não tem rivalidade, né, Elton? Não. Parceria, a gente até comentou né, no outro episódio que isso era uma coisa que a gente tinha com todos os nossos clientes, né? A gente teve parceiros aqui que mandaram muitas coisas, né? O pessoal da PSI, que é um parceiro que eles vão estar conosco em breve, tá? A Mari mandou muitas coisas, mandou até a logo da PSI que está ali do lado, então, poxa, que bacana, né? A pessoa, além de comprar a nossa ideia de estar participando, de vir aqui, de falar com a gente, né, de falar com as pessoas que vão estar assistindo esse podcast e entender um pouco desse mundo de automação, a gente percebe, assim, que não existe uma rivalidade, né? A gente é parceiro no ramo, não, eu preciso do Elton, o Elton precisa da Robotech, a Robotech precisa da Projetar, eu preciso da PSI, enfim, da empresa XYZ, e não tem aquela coisa assim, eu vou fazer só por mim. Não,
A gente tem aquela... Claro, cada empresa vai ter seu segmento, né? O que tu faz, a gente não vai fazer, óbvio. O que a gente vai fazer, tu não vai fazer. Sim. Mas, quando a gente se depara com um projeto, quando a gente, por exemplo, enquanto Robotech, vai numa empresa e faz toda a análise, como a gente costuma fazer, entender o projeto daquele cliente, a gente já conversa e o Gustavo já fala para mim, ó, Lu, esse projeto aqui eu vou incluir o Pedro. Ó, esse projeto aqui eu vou incluir o Elton, né? Por quê? Porque a gente já faz toda aquela análise, né, de escopo e a gente já identifica, assim, qual parceiro que eu vou indicar? Então, isso que é bacana, né? A gente não trabalha sozinho, né? Não. A gente entende Nossa equipe que as é pessoas gigantesca, são, né? a gente entende que os nossos parceiros, eles são muito abertos, assim, e tamanha alegria que a gente teve de descobrir isso na prática foi quando a gente teve a ideia desse podcast e startou para alguns parceiros, assim, a gente ficou abismado, né, com a quantidade de parceiros que falaram, não, a gente está junto, pô, esse projeto é muito legal, então a gente não esperava, né, por isso, então, assim, ó, é legal a gente saber que a gente está numa cidade, num estado que as pessoas têm uma mentalidade aberta com relação a isso, né? Sim, isso é muito bom, né, Gu? É por isso que é importante ficar ser honesto e sempre tratar bem todo mundo, né? Sim. Aí o cara faz boas parcerias. Porque a gente está em vários lugares e às vezes a gente vai numa empresa que o Elton já passou, né? O time do Elton já passou, ou o Elton vai numa empresa que o time da Robotech já passou. Então, imagina se não fosse uma parceria bacana, né? Ah, fulano veio aqui e não fez um bom trabalho. E não é isso que acontece. Na prática, quando a gente vai, a gente consegue ver, né, aquilo que o colega já fez e o parceiro já fez, ou a gente mesmo, quando vai fazer um projeto, a gente já starta, ó, vai estar com a gente esse e esse parceiro. Então, isso é bacana, né, Gu? É muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal do agro, tu trabalha bastante para eles? Como é que... Não? Para ser bem sincero, a gente não tem É que tá vindo umas tecnologias bem legais agora pro pessoal do agro, né? Questão de drone, bombeamento de água. Pois é. Eu ia, até aproveitando essa pergunta do Gustavo, a Projetar hoje, para quem está ouvindo a gente e não conhece ainda a tua empresa, que eu acredito que vai passar a conhecer, porque vai ver em algum lugar desse podcast, nas redes sociais, que a gente marcou eles essa semana também, e quem segue a gente, por favor, siga também aí as redes sociais, tanto do Elton quanto da Projetar, mas a Projetar atende algum tipo de nicho específico ou não? Todos os nichos vocês conseguem atender? A gente tem bastante nicho que a gente atende, tá? Então isso é até bem legal. É um desafio que a gente tem diário, então bacana. Até na hora de, sempre que a gente vai fazer as contratações de algum técnico, a gente sempre menciona isso, que a gente está sempre aprendendo e realmente né? Mesmo com esse tempo todo de projetar, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, então a gente trabalha em nichos aí de empresas na parte de vidros, parte de cerâmicas, parte de metalúrgica, legal. Então é bem amplo. É bacana porque não fica restrito, né, Elton? Exato, a gente comentou isso também, isso é o mais divertido. Ela não é restrita, tipo não. Assim, eu só posso atender a indústria plástica. Não, eu só atendo químico, eu só atendo vidro. Não, sim. Né, tu consegue atender uma gama gigante de pessoas. Isso é tão legal, né? Porque tem empresas hoje que só conseguem trabalhar para um tipo de segmento. E não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. A gente consegue levar essa facilidade da automação para várias corporações, né? Isso é muito legal. Exato. Até porque, assim, o que acontece? Por mais que a gente identifique uma máquina, vamos supor que eu vou atender um nicho específico que eu nunca atendi. Normalmente, naquela máquina, vai ter os componentes que a gente já sabe o que é. Então, por mais que seja uma máquina que eu nunca tenha mexido, que a gente nunca tenha mexido, eu só preciso entender o funcionamento dela, né? Preciso entender como é que ela funciona a parte de operação. E depois que a gente cria um relacionamento com a máquina, tá em casa, então fica mais fácil de atender. Então, quando a gente pega um cliente de um outro nicho, é assim, o primeiro e segundo atendimento a gente dá uma quebradinha na cabeça. Terceiro e quarto atendimento já tá tudo dominado. Já tá tudo dominado. Exato, então a parte de máquinas, equipamentos, elas costumam ter os mesmos tipos de componentes, né? Então, começa a dominar um nicho aqui, um nicho ali. E tem nichos que às vezes tem máquinas parecidas. Exemplo, extrusora. A extrusora está em diversos tipos de nichos, né? Então, são coisas que tu começa a ver repetido. É nicho diferente, mas começa a ver repetido. Ninguém inventa nada, né? Um copia um pouco e altera. Junta. Né? Na verdade, o que o pessoal, né, o que muda de um nicho para o outro é a combinação de máquinas, normalmente. Exatamente. Que bacana. Então, é bem tranquilo quando é um nicho diferente. A gente até gosta, porque a gente aprende bem rápido. Então, deixa eu te perguntar agora como empresário. Vocês não, a gente da área da manutenção, nossos horários de trabalho são sempre depois a empresa fechou às 6 horas, a gente trabalha depois do horário. Sim. Final de semana a gente trabalha também. Qual a alteração da escala de 6 por 1 agora para
para 5x2. Como que vai funcionar projetar nesse caso? Então, a gente não tem essa escala 6x1 na Projetar, tudo 5x2, mas é um 5x2 sabor 7x7, né? Sabor 7x7. 7x0, na verdade, né? É isso mesmo. Porque a gente tá sempre, a manutenção não existe Não essa. existe. Não Tu tem como o pode, cliente te ligar e tu pedir para esperar até no outro dia, né? tipo assim, não, Vai atender, hoje né? eu tô no meu 2. Não tem como, né? Não tem como, então a gente tá sempre 7x0. Sim. Principalmente quem tá liderando, quem que é o proprietário, então essa pessoa não para, né? Só que claro que hoje eu tenho uma equipe muito parceira, então antigamente, né, quando tava só eu, quando a empresa era menor, tinha que estar trabalhando todo sábado, todo domingo para conseguir dar conta, às vezes não só atendimento emergencial, mas para dar conta de serviços que às vezes atrasava, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito legal e o pessoal tá sempre à disposição. Pega Então, junto. pega junto. Que bom. É ligar de madrugada, se eu não conseguir, eu posso ligar e eles vão. Claro que, algum cliente me ligou de madrugada, se eu tô em casa, se tá tudo certo, vou eu também. Então, eu participo muito do campo também ainda, Legal. né? Tu gosta? Gosto, cara. Eu também. Os meus melhores dias são os dias que eu vou pra campo. Olha. Se eu não for pra campo, se eu ficar... Eu fico louco no escritório. Se me deixar no escritório, eu fico louco, tá? Então, de duas uma. Eu gosto de estar Gosta de resolvendo... estar ali. Gosto. Que bacana. Sou muito técnico. Então, eu gosto de estar resolvendo o problema no cliente. Ou eu gosto, pelo menos, de estar visitando. Às vezes está indo lá para fazer um levantamento. Tomar um café. E é legal que o cliente também te conhece, né, Elton? Tu é a cara da Projetar. Então, imagina, claro, talvez tu não consiga ir em todos os clientes que vocês tenham, mas é bacana saber que tu vai chamar algum técnico, pô, e quem que veio? O Elton, né? Não, os principais clientes da Projetar, todos eu conheço muito bem, eu participo. Então, às vezes eu tô passando perto, eu vou até para ver como é que tá. O que acontece? Às vezes a gente, indo até o local, a gente consegue... fazer uma geração até de novas manutenções, de novas melhorias para o cliente, porque os nossos técnicos, né, eles vão ali para resolver o problema, claro, às vezes fazer a melhoria, mas às vezes tu tá passando com um pouco mais de calma, pô, tu conversa ali com... Normalmente vai ser ou o proprietário ou o responsável pela manutenção. Tu conversa um pouco mais de calma, troca uma ideia, vê se tá tudo certo. Se está tudo ok com o atendimento, se os técnicos estão fazendo todo o atendimento necessário, né? Se teve algum problema, se não teve. Traz aquela conversa mais profunda, né? É legal que a gente presta um serviço de automação, mas quando a gente está no tete-a-tete, a gente traz algo humanizado. Exato. Né? Não é porque a gente traz um equipamento, um objeto, alguma coisa, saída para essa empresa que vai acelerar ou melhorar o trabalho dele, que a gente vai ser robô também, né? A gente está ali conversando no tete-a-tete e é tão bom, né? Porque a pessoa se sente segura, né? Sim, claro. Poxa, eu me sentiria super segura se eu fosse dono de uma empresa que eu tivesse um problema e eu chamasse algum técnico para resolver e quem viesse fosse o CEO. Eu ia dizer, poxa, que bacana, cara, ele não veio só me conhecer, né? Ele não quer só tomar um café comigo, o café vai ser uma consequência, mas é legal porque tu mostra para essa indústria o teu olhar, né? O teu cuidado, e aí o teu time tá lá realmente no bastidor fazendo acontecer para corrigir o problema dele, talvez uma parada na indústria, porque parada é perda de dinheiro, né? O equipamento parado é um ciclo ali que o pessoal não está conseguindo trabalhar e, ao mesmo tempo, o responsável ou o dono da própria indústria pode ter essa percepção de que tu tá ali, né? Eu acho que isso gera uma segurança para esse cara também, né? Isso é muito bom, né? É a mesma visão que a gente tem quando a gente também tá ali no tete-a-tete. A gente percebe muito isso, né? Que por mais que a gente esteja falando de uma automação e de uma indústria 5.0, de modernidade, de WhatsApp, de IA para tudo, que hoje tudo tem IA, né, gente? Vamos combinar, ao mesmo tempo que é bom, é ruim também. Mas a gente percebe, assim, que as pessoas ainda querem o toque, né? Elas ainda querem conversar olho no olho, elas ainda querem tá junto. Abraçar, né? Abraçar, a gente ainda quer o toque, né? Esses dias eu estava conversando com um cliente pelo telefone e chamando ele ali, ele entrou em contato e conversando comigo e ele perguntou, é você mesmo ou eu tô falando com um robô? E eu pensei, uau, cara, olha só que loucura. Eu falei, não, você tá falando comigo. E aí eu fiz questão de gravar um vídeo para ele, uma chamada de vídeo, né? Gravei um vídeo no WhatsApp e falei, vou te mandar um vídeo para você ver que sou eu. Porque ele pensou, Luciana, eu raramente consigo falar com uma pessoa. Hoje em dia tudo é bot, né? Sim. Tudo é bot no WhatsApp. Uma coisa que eu faço muito, que humaniza também, né? É áudio. Eu gosto muito de mandar áudio Isso. pro cliente. A não ser que eu vejo que o cliente é muito de digitar. Beleza. Isso. Tem a preferência, né? Mas a maioria gosta ali do áudio, né? Porque humaniza ali o atendimento, né? Claro, legal. Então, eu costumo fazer muito isso. Que bacana. Até porque no áudio tu consegue brincar, consegue rir, né? Eu sempre mando bastante figurinha também. Uma figurinha bem engraçada. Elton, em relação à disciplina, cara. Tu é um cara disciplinado?
Sou um cara bem disciplinado, até... Como é que é a tua rotina? Quando eu não consigo seguir a minha rotina certinho, eu acabo ficando meio ruim, a ansiedade bate. Então até tem que dar... Quando eu não tô 100%, eu preciso dar uma puxadinha. Normalmente eu treinava de manhã, gosto de fazer, de treinar, né? Academia, então eu treinava de manhã antes. Então eu acordava mais 5 e pouquinho, aí ia fazer os treinos, para 7 horas estar em casa, um pouquinho antes me arrumar e correr para a empresa. E depois, o horário de ir embora, tu sabe que não existe, né? Não. Então, Então, a minha rotina é essa, basicamente. Eu tenho um horário para fazer os treinos, horários para iniciar o dia na empresa, mas não tem horário para ir embora, né? Então. Hoje mudou um pouquinho que eu tô treinando no final do dia, mas é a mesma coisa. Às vezes não tem horário para entrada e às vezes também não tem horário para saída. Eu vou te emprestar o livro, Diário de um CEO. Vai se identificar lá. Bacana. Que hoje a gente não... Cara, não dá para falar. E a rotina faz parte do todo, né? Porque se tu tem rotina na tua vida pessoal, tu vai ter na empresa também. Tu vai instituir essa rotina lá, né? Exato. Gente, olha só, nosso bate-papo tá muito legal. A gente tem um material agora que o Gustavo trouxe pra gente, porque como a gente prometeu, né? Todos os nossos programas aí, a gente vai trazer um equipamento, alguma curiosidade, a gente vai falar em alguns quadros aí de mitos e verdades da automação. E hoje a gente trouxe um material bacana, né, Gustavo? A gente vai falar aí sobre um produto bem legal, eu não vou contar o que é, mas não sei como é que tá aí o pessoal das câmeras, a gente vai dar um tempinho aqui para eles programarem, organizarem, e a gente vai dar sequência aí já com o Gustavo apresentando esse produto, esse equipamento, e a gente continua com o nosso bate-papo na sequência. Bom, pessoal, agora eu quero apresentar para vocês um sensor da SICK, né, que a gente utiliza bastante na parte de solda, os robôs de solda. Então, olha só, ele faz a validação da solda. O que acontece? A máquina de solda, ou o robô, vai soldando na frente e ele vai validando já fazendo a vistoria da solda. Se tiver qualquer inconformidade aqui na questão da solda, esse sensor ele já avisa para o CLP que essa solda aqui teve uma falha. Existem duas formas de a gente estar instalando ele, tá? Essa questão de monitoramento da solda e também no espaçamento aqui eu não vou ter imagem, mas espaçamento da junta para fazer a solda. Então o que acontece? Se eu posicionar esse sensor aqui na parte frontal, ele identifica para mim a distância que o robô teria que fazer a solda. Então ele manda o comando lá para o meu CLP e o robô entende que o zigue-zague para fazer a solda tem que ser maior ou menor de acordo com a distância do filamento aqui que o robô tem que soldar. Esse sensor aqui, essa solução aqui, ela é uma solução extremamente barata pelo resultado que ela dá, porque você tira um operador lá da parte de visualização da solda para ver se deu tudo certo. E é uma solução aí hoje para R$15 mil, mais ou menos. É bem barato essa solução aqui. Tá? É um sensor da SICK. Quem quiser entrar em contato com a gente para estar instalando seus robôs, ou até mesmo para fazer a validação de um soldador de forma manual também. Via de regra, vai tirar o trabalho de uma pessoa que fica ali fazendo a conferência dessa solda. Exatamente. Beleza, perfeito. Beleza? Interessante, né? Isso aí, pode finalizar. Show. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Eu quero mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, todo mundo que entrou conosco ao longo dessa semana. Quero agradecer mais uma vez, Elton, a tua presença aqui com a gente. Foi um prazer te receber. Obrigada pela parceria, pelos presentes, por tudo que tu trouxe aqui. Foi muito bacana te receber. Quero que tu mande o nosso abraço para o pessoal da Projetar. Em breve eu vou estar lá, né? A gente vai conversar, um bate-papo aí, eu e o Elton, referente à área comercial. Mas eu quero que tu estenda o nosso abraço lá para o time, né? Para todo mundo, o pessoal que estava comentando hoje nas nossas redes que não ia perder esse podcast por nada. Obrigada pelo carinho de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje, né? Gustavo, tu quer falar mais alguma coisa? Quer complementar com alguma coisa a mais? Não, eu acho que é isso, né? Entre todas as questões que a gente tem na vida, né, cara? É importante a gente preservar sempre uma amizade e uma parceria, né? Legal. É só isso mesmo. Sim. Elton, tu quer deixar alguma mensagem? Tu quer deixar algum conselho para quem está te ouvindo? Para os futuros clientes? Para as pessoas que em algum momento vão ouvir esse podcast, vão ouvir falar da Projetar? Quer dar mais um insight? Fica à vontade, o canal é teu. Na verdade, eu queria mandar um abraço também pro pessoal da Projetar. Legal. Até um deles me puxou a orelha se não mandasse um abraço pra equipe. Deus me livre, né? Manda beijo, abraço pra todo Começa mundo. Começa com lá. M e termina com Urilo. Acerta. Fala o nome dos outros também pra ninguém ficar com ciúme, pra não deixar ninguém tem uma triste. galera ali, tem
Tem o Simon, tem o Isaac, tem o Matheus, tem os nossos terceiros também, tem o Eric, tem o Guilherme, tem o Pedro também, que saiu agora recentemente. Então, legal. tem uma galera parceira ali com a gente também. Que bacana. Bem legal. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez todos os patrocinadores e também o time aqui que está fazendo esse podcast acontecer, toda a galera aqui do Henrique, todo mundo que fica por trás dos bastidores. Foi um prazer estar com vocês. A gente volta em breve com mais um episódio do Café com Automação. Até breve. Um abraço. Um abraço.